De volta aqui com o Gazeta Entrevista. Daqui a pouco eu converso com a Regiane Ferrari, que é coordenadora da Central de Transplantes do Acre. Foi divulgado o número de transplantes feitos em todo o país e o Acre é o 5º colocado em transplantes de fígado. O 5º colocado entre todos os estados é um avanço considerável na área da saúde pública. Daqui a pouco a gente fala desse assunto aqui e de outros temas com a Regiane Ferrari, que é a coordenadora da Central de Transplantes. Antes de convidá-la, deixa eu dar um recado. Olha, todo pai e toda mãe querem mais para o seu filho. Mais aulas, mais gente dando força, mais oportunidades, mais cuidado. Então está na hora de conhecer a Escola Jovem. A Escola Jovem é ensino médio público e integral para quem quer mais. Lá o seu filho tem mais apoio de professores para pensar no futuro e traçar planos para conseguir chegar onde quer. Também tem mais aulas de português e matemática, mais possibilidades para aprender e fazer amigos, além de se preparar para ir bem no Enem. Aproveite essa oportunidade. Fale com ele e faça a matrícula ou a transferência, ainda dá tempo. Acesse queromaisfuturo.com.br/AC ou procure uma escola jovem perto de você. Agora eu convido a Regiane Ferrari, por favor. Ela é coordenadora da Central de Transplantes. Boa tarde, tudo bem? Tudo. Seja bem-vinda, por favor. Então, Regiane, esse número que foi divulgado recentemente, que coloca o Acre como o estado, o 5º colocado em número de transplantes de fígado. Levando em consideração a nossa localização geográfica, a nossa realidade social e econômica, eu considero que isso é um grande avanço para a saúde pública, né? Como é que foi chegar nesse patamar? Bem, boa tarde. Boa tarde. A Central de Transplantes existe há 11 anos. Então, no início, ela foi instalada para fazer transplante de rim, depois começamos a fazer o transplante de córnea, e quando foi em 2014, nós habilitamos, então, o estado do Acre a fazer transplante de fígado. E a partir daí, então, começamos a realizar esta modalidade. Então, hoje o Acre faz essas 3 modalidades e o fígado tem sido assim uma grata surpresa, não, né? Mas um grato retorno profissional, e eu acho que para a comunidade também, porque a gente vem assim conseguindo mostrar para a comunidade que é possível fazer alta complexidade aqui no Acre. Eu citei a localização geográfica porque isso também influencia, não é verdade? Como é que funciona essa mecânica de um transplante? Isso, então, nós temos 2 formas de ter o órgão, né? A pessoa precisa estar em morte encefálica, então assim, nós podemos ter ou doadores locais, que é uma dificuldade ainda nossa de conseguir muitos doadores. As nossas famílias acrianas, apesar de ser um povo bom, um povo generoso, ainda fala muito não para a doação de órgãos e tecidos. E a outra possibilidade, que é o que a gente tem utilizado muito, são as ofertas de outros estados. Então, por exemplo, na nossa região aqui, na região norte e tudo mais, não faz transplantes de fígado. Amapá, Roraima, Belém, Manaus, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Goiânia, Tocantins, né? Então veja, quantos estados, né, desse lado de cá não fazem, da parte ocidental, não fazem o transplante. Então, quando há algum doador e se há compatibilidade, então eles ofertam esse órgão para nós. E agora, com a ajuda da FAB, a gente tem assim melhorado bastante esses números. Em relação a transplante de rim, de córnea, que são outras especialidades, como é que vai o programa? Isso, esses programas, o de córnea se mantém sempre no mesmo patamar, em torno de 30 transplantes no ano, e o transplante de rim, que passa por algumas dificuldades, né, que as pessoas até às vezes colocam, né, e os próprios transplantados reivindicam, questão de medicamento e tudo, então ele vai um pouco mais devagar. Mas isso não quer dizer que a gente para de trabalhar. A gente está todo dia em busca de doadores de órgãos e tecidos aqui no Acre. Qual é a situação de um transplantado do ponto de vista da dependência que ele vai ter do programa? Porque tem assistência, tem medicação perene, enfim, como é que fica esse vínculo? Ele fica a vida toda, né, com esse vínculo, tomando os imunossupressores, que são os medicamentos que são fornecidos pelo Ministério da Saúde, por um programa, e distribuído para os estados. Então, assim, ele fica todo o tempo. Primeiro ele faz aquele acompanhamento semanal, depois mensal, depois
cada 3 meses, até 1 ano ele vai muito ainda no médico, né, para acompanhar na equipe. Depois ele vai passando, conforme ele vai melhorando, ele vai cada 6 meses, 1 ano na sua equipe de referência. E o custo disso? É um programa que custa caro, né? Custa caro, porque os imunossupressores são caros, requer todo um atendimento especializado, né? Então, cada paciente desse, cada receptor desse que passa por um transplante, ele realizou uma bateria de exames, e foi feita uma análise social, uma análise psicológica, análise clínica, laboratorial, de imagens, quer dizer, todo o acompanhamento pré. Depois, a cirurgia em si, né? O ato cirúrgico do transplante. E depois esse pós, com também os acompanhamentos clínicos e de medicamentos. Esse tempo todo que o programa funciona, já foi possível montar-se uma equipe local? Quer dizer, se criou esse know-how todo, como é que está essa transferência de conhecimento? Então, assim, a gente hoje, nós fazemos a córnea sem auxílio de nenhum profissional de fora, que é a doutora Natália, a responsável. O transplante de rim também fazemos com os nossos profissionais daqui, com o doutor Tadeu, cirurgiões, doutor Suzuki, doutor Newton, e com a doutora Jarine. E o transplante do fígado, como um transplante com mais, né, requer mais especialidade, até que os nossos cirurgiões, né, fiquem realmente habilitados, nós utilizamos, né, e é nosso parceiro a empresa Hepato, do Dr. Tércio Genzini, de São Paulo. Ele é que vem, sob o comando dele, que são realizados esses transplantes. Então, sempre com a presença da empresa Hepato, né, na caso ele, e os médicos credenciados aqui do Acre. Pelo fato do Acre ter um alto índice de hepatites, isso está relacionado ao andamento do programa? Isso, quer dizer, uma coisa tem a ver com a outra. Totalmente. Então, assim, há uma demanda, né? Então, nós vamos, com certeza, dar um avanço nisso, porque quantos pacientes morriam esperando um transplante, ou esperando ir de TFD, com todas aquelas, né, aquelas dificuldades que nós sabemos do TFD e tudo. Então, eu acho que com isso nós vamos rapidamente melhorar o quadro, né, das pessoas com problemas hepáticos aqui no Acre, devolver a qualidade de vida e continuar salvando vidas. Hoje não é estranho para ninguém de que a saúde pública no Brasil vive uma crise, né? Quer dizer, é só constatar nas filas dos hospitais, nas condições de atendimento, etc. Quando a gente vai para um programa como esse, que tem uma demanda muito específica e que tem uma alta capacidade, e se faz um contraponto, mas como é que um programa funciona tão bem quando se tem tantos problemas na área da saúde pública? Aí eu lhe pergunto, qual é o segredo? Eu acho assim, que há uma vontade política, né? Mas quer dizer, há uma vontade política em resolver tudo isso. Eu acho assim que também são a junção de vários atores, vários componentes que fazem com que isso vá à frente. Então a gente tem uma equipe muito bem afinada, muito bem em consonância, para que a gente chegue, passe por todas essas dificuldades e consiga atingir esse objetivo, que é fazer o transplante. É possível dizer que esse grau de eficiência, de otimização, ele acaba fazendo escola, ou seja, é possível que isso se espalhe pela rede pública, de certo modo? Com certeza. Então, assim, como diz, né, o transplante ele tem aquele efeito áurea, né, cascata. Então, se ele também credibiliza outras coisas, ele forma profissionais para outras cirurgias, para outras patologias. Então, o transplante ele sempre vem somar, porque a gente trabalha com um processo, com um protocolo, com tudo muito assim, tudo muito com etapas. Então, isso melhora toda a nossa capacidade de desenvolver e de realizar a todo o nosso trabalho aqui no Acre. O que a gente percebe? Que quando se tem notícia de que o Acre está fazendo transplantes, e os transplantes estão dando certo, né? Exato, nós temos uma sobrevida então invejável. Você para e diz, não, então o Acre está bem na área de saúde. Exato, né? Nós temos uma capacidade aumenta instalada. Aumenta o grau de confiança da população, aumenta a autoestima dos profissionais que passam a querer se doar mais. Como é que dá para mensurar isso? Então, eu acho que a taxa de sobrevida ela é um bom indicador, né? Sim. Ela é um bom indicador. E eu acho assim, o depoimento depois dos pacientes, né? Todo o acompanhamento que a gente vê, assim, de como eles ficam bem, né?
como eles fazem assim, se voltam para a vida, se voltam para o seu dia a dia, para os seus projetos de vida após um procedimento desse, né, feliz. Regiane, a sua especialidade é psicologia, né? Formada Isso, na área eu sou de psicologia. psicóloga. E tem todo um aspecto emocional na vida de um transplantado, alguém que tinha expectativa de morrer e de repente ganha aí décadas de vida. Isso tem um impacto muito forte na família, nos amigos, na comunidade. Como é que é esse lado emocional, psicológico, a questão do ponto de vista mais humano, né? De saber que o poder público salvou a vida de alguém? Isso é muito gratificante e a gente está sempre colocando para o transplantado para ele valorizar aquele órgão que foi contemplado a ele, que foi ranqueado a ele, né? Que ele faça bom uso daquele órgão, que ele cuide com carinho, que ele tome os medicamentos, que ele esteja presente em todos os acompanhamentos, né? E que nós, o serviço, está ali pronto para ajudar da melhor forma possível. E também um outro lado que a gente trabalha muito são com as famílias doadoras também, né? É preciso fomentar essa cultura, né? Exato, a gente ainda passa por uma dificuldade de uma recusa familiar grande ainda no Acre, mas eu tenho certeza que aos poucos as pessoas vão vendo o benefício do transplante e a gente vai mudando devagarzinho. Isso é um trabalho longo a ser construído, né, que mexe com a cabeça, com os valores, com a nossa religião. Sempre batendo nessa tecla, né, e aqui eu quero encerrar fazendo esse apelo, né, à sociedade, às pessoas que manifestam o desejo de doar. Exato. Porque se caso aconteça uma circunstância, isso já está declarado. Exato, né? Assim, hoje a nossa doação, ela é presumida, só a família tem, né, a família é soberana diante da morte, né, em decidir. Então, assim, eu digo para as pessoas que, né, discutam nas suas famílias, sejam doadores voluntários de medula óssea, que também é um outro programa muito bacana, né? Muito interessante no Hemoacre, enfim, que, né, possam doar mais de si, né? Muito bem. Regiane Ferrari, muito obrigado pela vinda. Ela é coordenadora da Central de Transplantes do Acre. E parabéns. Muito obrigada e obrigada pela oportunidade. Vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouco com Gazeta Entrevista. Até já.